O Grêmio procurou a nossa equipe para trazer informações sobre alguns assuntos importantes. Eu sou o Rafael e estou aqui para trazer essas informações a vocês. A insegurança alimentar que a gente vive aqui no IFE é basicamente a gente não ter uma renda fixa para comer, o que leva ao fato de que o auxílio não consegue manter a gente na escola. A gente não consegue pagar uma marmita da cantina o mês inteiro. Então, quem depende da comida da escola, come só uma banana, come só um lanche que é oferecido 4 horas da tarde. Então, não tem um almoço e não tem é só o café. Isso traz uma insegurança alimentar, porque a carga do Instituto Federal é muito pesada. A gente estuda no ensino técnico, a gente fica aqui quase 6 horas na escola. Então é 6 horas de aula pesada, aula técnica e aula da grade normal. É 6 horas de aula comendo um pão, comendo um salgado, comendo uma banana, por um dia inteiro, sem contar as horas de ônibus que a maioria dos alunos passam. De 1 hora a 2 horas e meia de ônibus para ir e voltar para casa. Então esse é um momento que o aluno perde a vontade de continuar na escola, ou então nem consegue continuar na escola, porque começa a literalmente ficar doente e passar mal dentro da sala de aula. Até onde eu sei, o problema principal é aqui em São Paulo, porque São Paulo tem uma reitoria para um estado que tem a maioria dos campos, a maior concentração de campos de Instituto Federal. Então, a distribuição de dinheiro fica menor. O dinheiro que é enviado para a reitoria tem que ser distribuído entre muitas outras pessoas e isso não está rendendo. A divisão que fizeram do auxílio esse ano, infelizmente, não deu para todo mundo. E muitos auxílios foram cortados ou então o preço, né, que a pessoa recebe diminuiu, independente da situação que ela tá passando. É uma preocupação, eu entendo que a escola se preocupa sim, porque eu já tive essa conversa com a assistente social, mas da mesma forma, por exemplo, eu recebo um auxílio de R$125. Eu não consigo comer mais do que 10 dias aqui na escola uma marmita da menor. Então, eu passaria fome os outros 20 dias de aula, vamos colocar assim, sem contar os finais de semana, né? O auxílio não tá dando para todo mundo. E isso é uma preocupação, porque devia ser algo garantido fortemente para todo mundo. Oi, gente, nós estamos aqui no campus, que está a quilômetros do centro da cidade, e a gente veio entrevistar alguns alunos sobre a questão do transporte e da alimentação, que todos nós sabemos que é um problema muito recorrente no nosso dia a dia, e que também é um direito nosso ter, né, o transporte e ter alimentação, e mesmo assim a gente não tem. Eu queria saber se você tem auxílio. Sim, eu recebo de R$187. Você consegue passar um mês com esse auxílio? Olha, eu particularmente sim, consigo sim, porque eu não sou de chegar muito a comprar as coisas aqui, mas quem chega a comprar mais, eu acho que às vezes fica um pouco apertado. E você traz comida de casa, almoço? Sim, eu trago sempre almoço. E o dia que você não consegue trazer esse almoço, como que fica a sua alimentação? Normalmente eu acabo comprando uma marmita ou um salgado, mas como ultimamente os preços da cantina estão mais elevados, eu evito ao máximo comprar alguma coisa ali na cantina. Como você acha que a falta de alimentação aqui no campus, né, de forma gratuita, como você acha que isso impacta nos seus estudos? Olha, se um aluno não poder ter ali um acesso à alimentação saudável e que consiga ele se alimentar, querendo ou não, ele vai acabar ficando com fome durante as aulas e vai acabar se distraindo, porque não vai ter energia nem cabeça para conseguir estar ali, porque quando ele estiver ali estudando, a barriga dele vai estar falando que precisa de comida e nisso ele não vai conseguir acabar se concentrando. Então, na minha visão, afeta bastante. E você já passou por essa situação ou já viu algum colega seu passar por essa situação de perder a concentração na aula porque realmente não tinha como comer aqui na escola? Eu nunca passei por isso, mas eu já vi pessoas que já ficou passando fome aqui por o tempo inteiro durante as aulas. E como que você acha que a escola poderia melhorar? Assim, ela poderia aumentar o auxílio, poderia realmente fornecer essa comida? Como você acha que a escola poderia melhorar? Em questão de aumentar o auxílio, seria uma opção muito bem viável, só que ultimamente, em vez de aumentar, estão cortando mais ainda o auxílio, tanto que ano passado eu consegui passar certinho, na primeira lista, só que nesse ano eu acabei ficando em lista de espera e quase que eu não consigo passar. E eu realmente vi que várias pessoas não conseguiram passar. E ultimamente estão fazendo o RU aqui. Só que mesmo se conseguirem terminar a reforma, provavelmente não vão ter dinheiro em conseguir ter os alimentos para conseguir distribuir. Uma forma assim de realmente conseguir mais dinheiro é indo
levando essa questão para gente superior da gente para conseguir tentar liberar um pouco mais de dinheiro para a questão dos alunos. E ainda falando um pouco sobre o seu auxílio, ele atrasa? Sim, ele atrasa bastante. Ele normalmente sempre vem no finalzinho do mês, só que do mês passado chegou nesse mês, na segunda semana mais ou menos. E como que você faz para comer quando o seu auxílio está atrasado? Se a gente não tiver mais o dinheiro, né, de ter acabado, a gente tem que esperar até o próximo. Aí a gente não pode comprar nada por ter a falta de dinheiro. Então, Bola, a gente está aqui para conversar sobre alguns temas muito importantes que foram, né, demandados pelo Grêmio, que são questões da alimentação, do transporte público e de esporte. Temas importantíssimos, Muito cara. importantes, que estão sendo constantemente um problema aqui no campus. Não só no campus, mas em toda a rede do IFST. Você falou bem já, né? Não é algo localizado, é algo que a gente tem como uma questão aí dos institutos federais, quase que nacional, tá? A questão do alimento, né? É sabido e a gente está recebendo nesse momento, né, um refeitório, que ele está vindo aí pelo novo PAC, o Plano de Aceleração. Nós somos um dos campi que foram contemplados com esse refeitório e gera aí uma grande expectativa pela alimentação. E de fato, a gente ainda não tem, tá? Vou ser muito claro aqui e sincero, a gente ainda não tem uma resolução objetiva para o caso do nosso refeitório, mas a gente está brigando, lutando bastante para que a gente consiga, né, fazer com que esse refeitório seja ou se traduza em algo efetivo para os nossos estudantes, porque a gente fala muito em permanência, fala muito em êxito, né? E a alimentação é algo que garante minimamente essa ideia de permanência e êxito, né? Imagina que eu poder falar para os pais dos nossos alunos ou para os nossos alunos que a preocupação que vocês vão ter aqui vai ser só em estudar, né? Vai ser realmente em se dedicar ao que a gente oferece em termos acadêmicos. Então a gente está buscando algumas saídas, né? Inclusive política mesmo, politicamente, no cenário mais macro, tá? Os grupos estão se organizando para fazer conversas com os deputados federais, com, né, na localidade também, na política local, a gente também tem acionado aqui os vereadores para que possam ajudar a gente nessa força política necessária para garantir um orçamento próprio e destinado para a nossa alimentação. Tá? Posso até dizer, o Grêmio esteve com a gente em 23 de setembro, que nós tivemos na Lesp, né, lá em São Paulo, e teve uma fala muito bacana por parte aí da presidente do Grêmio nosso aqui de Araraquara, que falou na tribuna, né, sobre a importância da alimentação e o quanto isso seria, né, bacana para toda a rede federal. Algo que se tem comentado muito no campo é que caso tivesse, né, um refeitório, então, por exemplo, vamos supor que a gente já tivesse uma realidade onde nós já temos o refeitório e nós já temos a comida, mas a gente teria que pagar por essa comida. E eu queria perguntar se, caso a gente tivesse que pagar, se seria um preço acessível. Com certeza. Muito próximo do que a gente tem da assistência estudantil, a gente vai trazer isso também para a ideia da alimentação. Recentemente também, houve agora uma assinatura por parte do presidente Lula, acho que foi sancionada dia 11 de novembro, uma nova lei que vai tentar ampliar a ideia do PNAE, que é aquele Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente está na expectativa de que vai receber um pouco mais de orçamento referente à alimentação, mas, né, assim, a ideia é, criando a partir dos critérios da assistência estudantil, né, oferecer alimentação de acordo com as possibilidades e necessidades de cada estudante. Então a ideia é de fato assim, conforme quem precisa mais, precisa de mais subsídio para a alimentação. Quem precisa menos, né, tecnicamente receberia menos. Lembrando que, né, a alimentação obrigatória, né, é para o ensino integral e básico, que é onde de fato nós temos aqui o ensino médio e o noturno. E a questão das obras? Pelo que eu sei, né, me passaram as informações de que a construção estaria pronta no final do mês passado, mas não está ainda. Como que está sendo esse processo de construção? A construção, a empresa, a gente não é a dona da construção, né? O Instituto Federal faz um processo licitatório, né, e entra uma empresa que fica responsável pela organização das obras. A nossa responsabilidade é em fiscalização da obra, em cobrança dos prazos e dos momentos em que eles estão, de fato. Nesse momento, a nossa obra está atrasada, ela começou atrasada, né? Muito também por uma discussão que nós tivemos interna do local, né? Qual era o local que nós faríamos a nossa obra, né? Não sei se vocês lembram dessa discussão, mas a gente ficou até numa possibilidade de conseguir alguns metros depois da cerca com a prefeitura para a gente poder colocar
colocar um pouco mais adiante o refeitório e não perder parte do nosso estacionamento. Infelizmente a gente não conseguiu, né, e acabou atrasando um pouco, sim, a nossa obra, né, mas acredito aí que para início do ano que vem ela esteja organizada, para o primeiro bimestre já vai estar em pé. E assim que terminar a construção, a gente já vai ter a alimentação? Ai, como eu queria falar que sim, né? Mas a gente está brigando, isso eu posso te garantir. A gente está trabalhando para minimizar aí as coisas, porque eu sei que gera uma expectativa, né? Eu sei que tem um grupo que está batendo foto diária, dia a dia, mostrando como é que está a evolução desse refeitório, então eu imagino que a expectativa esteja muito alta, mas é o que eu falei bem no início, assim, nesse momento ainda não está resolvido o formato que nós vamos ter desse refeitório. Não tem nenhum prazo? A gente quer pro ano que vem, né, cara? A gente quer, eu não consigo te dar esse prazo, assim, porque vai também dessa força política, desses trâmites e desses arranjos que a gente está buscando fazer. Isso nós estamos correndo, sim. Falando um pouco sobre auxílio, também tem chegado casos, assim, que alguns auxílios têm atrasado, principalmente o auxílio alimentação. E aí alguns alunos, assim, é um valor baixo, querendo ou não, auxílio, e muitas vezes não tem como passar um mês. Mas esses auxílios têm atrasado, e aí quando o auxílio atrasa, esses alunos eles ficam um determinado período do mês sem o dinheiro para comprar. E eles trazem de casa e muitas vezes não tem como trazer de casa. E a alimentação aqui da escola, no caso, às vezes é um bolo, é um pão de queijo, e às vezes não é o suficiente, porque não tem como estudar com a barriga vazia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parte dos auxílios, né? Que além de ser um valor um pouco baixo, atrasa às vezes, né? É válido lembrar também dos valores da cantina, como ela falou, né? Não são tão acessíveis assim. Então vamos lá. Sobre a cantina, é o mesmo processo de licitação, tá? Nós não controlamos o preço, a gente destina, ou a gente coloca lá uma régua, uma métrica dentro do que é possível e a gente recebe das empresas e dos grupos que têm um interesse em montar uma cantina aqui dentro, eles mandam pra gente, né, qual ou quais são as possibilidades que eles têm. Ganha em processo licitatório quem oferece um menor valor. Então, quanto a isso, a gente tem ali, eu acho que a gente pode fazer algumas conversas internas, inclusive organizadas, para que a gente... Como é que eu falo isso de forma mais tranquila possível, né? A gente tem que se organizar, porque de fato, se a gente está achando que está caro, se os estudantes estão achando que está caro, né, o preço das coisas ali, a gente pode se organizar e pode tentar fazer uma conversa, por exemplo, com a dona da cantina, com o dono da cantina. Quando tivermos novas possibilidades de licitação, talvez seja o caminho, né, de uma organização estudantil que esteja participando desse momento, colocando quais são as demandas específicas dos estudantes, né? Eu sei que o nosso Grêmio atual, e é uma vontade, né, uma vontade nossa, que se estruture cada vez mais e que a gente consiga trabalhar enquanto movimento estudantil, a gente é boa, né, mas que o movimento estudantil consiga trabalhar buscando cada vez mais a cena política, né? A gente sabe que historicamente nas construções dos grêmios, primeiro eles começam numa organização mais cultural, numa organização mais esporte, e a ideia é que a gente cresça de fato enquanto uma entidade que consiga ocupar esses espaços, e acreditem, né, a gente quer que esses espaços sejam ocupados por vocês.